Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, muito obrigada. E aí, cadê o sorriso do rosto e o brilho dos olhos? Onde foi parar? Vire-se para a luz, é chegada a hora de levantar, gente. E para conseguir isso, conte com o programa Aceite ou Noie, o modo Feliz de Viver em harmonia com a natureza. Vai trazer muitas dicas aí para levantar o seu astral e com certeza manifestar o Filho de Deus maravilhoso que existe em você, tá bom? De que maneira vamos fazer isso? Olha, hoje o preletor Fernando Antônio Mendes Marques fala sobre algo super interessante. Ele faz uma análise das causas psicológicas de distúrbios auditivos. Se deseja com que o seu corpo seja um corpo perfeito, se manifeste e funcione perfeitamente bem, perdoa, ame e agradeça, tá? E depois você desfruta da beleza visual, auditiva e também espiritual do videoclipe do hino sagrado Como as Estrelas. Alguma vez tentastes contar as estrelas que cintilam lá no céu com intensa luz. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Aceite ou Noie para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Aceite ou Noie, agora em suas mãos. A causa das doenças está nos olhos vendados da mente. Então tire o véu da ilusão e tudo volta ao seu lugar, inclusive a saúde. Então vamos saber mais sobre a análise das causas psicológicas de distúrbios auditivos, através da palestra que vamos acompanhar agora do preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Vamos lá? Análise das causas psicológicas de distúrbios no ouvido. Só relembrar, o nosso pensamento se manifesta através do nosso corpo e o nosso pensamento se manifesta através do ambiente. Esses são os 2 caminhos que os nossos pensamentos podem se manifestar. Tudo que eu penso, tudo que eu vibro, ele se manifesta no ambiente ou ele se manifesta no meu corpo. Se eu vibro de forma positiva, coisas positivas. Se eu vibro de forma negativa, coisas negativas.
Vai me dizer que você conhece alguém que diz que é azarado, mas eu sou azarado, e de repente virou para você e disse, encontrei R$100 na rua. Muito difícil, ou quase impossível. Porque se ele tem a crença que é azarado, a vida vai lhe proporcionar a oportunidade de ter a certeza. Cada vez que acontece algo negativo na vida dele, ele pensa, está vendo como eu sou azarado? Mas na realidade ele não percebe que o manifestar é apenas reflexo da crença negativa. Então, se o meu pensamento se manifesta através do meu ambiente ou do meu corpo, sugestão dos ensinamentos da Seichonrei, sugestão do mestre Masaharu Taniguchi. Mestre porque o próprio mestre não gostava de ser chamado de mestre, tá? Ele, como um fundador, aquele que recebeu o ensinamento de Deus e está transmitindo para a humanidade. Mas nós, como adeptos da Seichonrei, carinhosamente o chamamos de mestre. O Dr. Masaharu Taniguchi, ele nos explica dentro dos livros da Seichonrei que se você deseja com que coisas boas aconteçam em sua vida, seja um bom administrador da sua mente. Pense como vencedor, fale como vencedor, haja como vencedor. Se você não deseja com que enfermidades ou dificuldades se manifestem em sua vida, olha a solução. Pensar como filho de Deus. Não pensar de forma negativa, mas sempre pensar de forma positiva. Se os meus pensamentos são causa, aquilo que se manifesta é efeito. Então eu preciso ter causas boas, bons pensamentos, para que eu possa projetar em minha vida coisas boas. Como vamos estudar hoje sobre enfermidades que se manifestam no ouvido, a página do livro, que já foi citado, e se você deseja adquirir as nossas obras, na sua TV, está aparecendo aí na sua TV, a nossa página na internet www.sni.org.br. Você pode adquirir todas as obras da Seichonrei pela nossa livraria virtual. Se desejar, também pode ligar para a gente através do telefone que está na tela, 0800 770 2600. Palavras do Dr. Masaharu Taniguchi sobre enfermidades no ouvido. Se ocorre algum distúrbio no aparelho auditivo, isso é manifestação do desejo de não ouvir. Vamos entender. Foram criados para captar o som, para ouvir. Se a partir do momento que se manifesta em um dos meus ouvidos, dos dois ouvidos, a capacidade de não ouvir, isso significa que existe uma causa mental que está fazendo com que eu bloqueie a capacidade do meu ouvido de funcionar perfeitamente bem, e aí ele está rejeitando algo. Exemplo, o esposo que não deseja ouvir a voz da esposa. Vamos imaginar que ela fala um pouco mais. E ele não quer ouvir, se sente incomodado. Ou vamos imaginar assim, tem esposos que não querem ouvir a voz da esposa, porque toda vez que ela abre a boca é para reclamar. Está faltando isso, está faltando aquilo, você não fez isso, você não fez aquilo. E acaba criando a vibração negativa e ele incomodado com essa vibração, às vezes começa a chegar tarde em casa, às vezes começa a criar algumas reuniões fora de casa para não ter que chegar e ouvir tudo de novo. Só que não tem jeito, tem que voltar para casa. E quando ele volta para casa, às vezes colocou o pé em casa, adivinha? A esposa começa a reclamar. Se ele cria uma condição mental de não querer ouvir a voz da esposa, ele pode manifestar em um dos seus ouvidos, de preferência no direito, porque o lado direito do corpo representa sempre uma figura feminina. O lado esquerdo representa uma pessoa, uma figura masculina. Se ele não quer ouvir a voz da esposa e não tem filhos, ele pode projetar no seu próprio corpo, no seu ouvido, uma enfermidade que perde a capacidade de ouvir. Só para ilustrar, quando se fala de aparelho auditivo, é manifestação, problemas no aparelho auditivo, manifestação, desejo de não ouvir, gostaria de te contar um relato de experiência. Uma jovem, da cidade de São Bernardo do Campo, ela casou contra a vontade dos pais. Ela disse que encontrou a metade da alma e os pais diziam, eu tenho certeza que ele não é a sua metade da alma. Mas diz que quando a pessoa acredita que é metade da alma, não tem jeito. Saiu de casa sem o consentimento dos pais. Casou. Um ano depois, engravidou. Um ano e meio depois, o marido a abandonou. E ela, grávida, sozinha, adivinha, não tinha como se manter, não estava trabalhando, e grávida então, para conseguir um emprego seria mais difícil ainda, ela teve que voltar para onde? Para a casa dos pais. E ao voltar para a casa dos pais, 6 meses depois, lógico, coração grandioso dos pais, eles aceitaram que a filha retornasse para casa, mas de vez em quando o pai dava uma lembrada na filha, né?
Se tivesse nos ouvido, não estaria nessa situação. E aquilo incomodava demais a filha. 6 meses depois, o filho veio a nascer e, com o nascimento do filho, ela passou a apresentar um problema auditivo no seu ouvido esquerdo. Lembra que esquerdo representa a figura masculina? Ao receber a orientação da Seitinoye, o preletor disse: você precisa se harmonizar com seu pai, tá? E aí ela mesmo sem conhecer tanto ensinamento da Seitinoye, ela disse: todos os dias que eu acordo, eu não quero nem ouvir a voz do meu pai. Porque eu sei que quando ele abre a boca, ele vai dizer: se tivesse me ouvido, não estaria nessa situação. Como ela recebia isso como uma ofensa, como uma crítica, o seu subconsciente projetou no seu corpo uma enfermidade. A orientação foi dada para que essa jovem da cidade de São Bernardo do Campo pudesse praticar o ensinamento da Seitinoye, perdoar, amar e agradecer o seu pai. Ao praticar o ensinamento da Seitinoye, é natural, tá? O natural é ser saudável e não manifestar uma enfermidade. Então, ao praticar o ensinamento, ao criar uma harmonia mental com o seu pai, naturalmente, o seu ouvido voltou a ter a capacidade de ouvir todas as coisas. Porque ela eliminou do seu coração essa vibração mental negativa de desarmonia que ela tinha com seu pai. Ainda em relação a pais e filhos, mestre na página 136 nos cita: quando a mãe de uma criança alimenta o desejo de não ouvir seu marido, pai da criança, ou seja, de não ser dócil para com ele, manifesta-se no filho doenças como otite, otorreia, etc. E em muitos casos não ocorre a cura, mesmo com tratamentos ministrados por otorrinolaringologista. Acredito que tenha falado a palavra certa, né? Porque ela é grande. Otorrinolaringologista. Então imagina que nesse livro o mestre nos conta um relato bem interessante, não de uma mãe, mas de um pai, que foi receber orientação pessoal na Seitinoye, e ao virar para o preletor ele disse: eu tenho um filho de 8 anos que tem otite. Ele tem uma enfermidade conhecida como otite, problema nos ouvidos, e eu não sei mais o que fazer para curar meu filho. O preletor, ao mirar a figura do esposo, daquele pai, aflito em querer que a enfermidade desaparecesse do seu filho, ele disse: o senhor precisa ouvir mais a sua esposa. O senhor precisa ser mais dócil com a sua esposa. E ele percebeu naquele momento que a enfermidade do seu filho nada mais era do que um reflexo de um sentimento que ele tinha para com a esposa. Quando a esposa falava, ele não dava atenção. Por mais que a esposa falasse, ele não dava atenção, porque ele acreditava que no seu lar ele deveria pensar, ele deveria definir as coisas e não precisaria da necessidade de ouvir a esposa. Não era dócil com a esposa. Ao praticar o ensinamento, ao mudar o modo de agir para com a sua esposa, ao passar a ser mais dócil, mais amável com a esposa, a enfermidade do seu filho desapareceu. A causa mental era não ser dócil, era ser amargo com a esposa. Ao mudar essa causa mental, a enfermidade desapareceu. Vamos aproveitar esse momento para responder mais uma pergunta, tá? De um dos nossos telespectadores, idade 38 anos, sexo masculino. Como superar um trauma de infância? Quando eu era pequeno, eu me afoguei e hoje morro de medo de água. Só de olhar já me dá pânico. Como a situação vivida foi negativa, se cria um impacto muito grande no subconsciente. E o Dr. Masaru Taniguchi nos recomenda que se existe um filme mental negativo gravado, eu tenho que gravar um filme positivo, para que eu substitua a cena negativa por uma cena positiva. Então, é recomendado a pessoa que fez a pergunta que faça a prática da purificação da mente. Se você não tem conhecimento, está assistindo o programa da Seitinoye hoje, não tem conhecimento de como realizar a prática da purificação da mente, procure uma das nossas associações locais, uma das nossas regionais, para que mais informações sejam transmitidas. Mas seria colocar no papel a situação negativa vivida e aí efetuar a leitura da Sutra Sagrada, Palavras da Verdade, e ao efetuar a leitura da Sutra Sagrada, queimar
as coisas negativas anotadas nesse papel, para que eu possa criar uma condição mental positiva em substituição àquela crença mental negativa. Um outro aspecto importante, não é porque algo negativo no passado aconteceu que eu vou carregar isso para o resto da vida. O que nós precisamos é adquirir a convicção. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, sou orientado e protegido por Deus sempre. Então, se você adquirir essa convicção de que é filho de Deus, com certeza esse medo deixará de existir. Uma sugestão, tem um livro dentro do ensinamento da Setionê, que é um livro de orações. Para quem deseja orar constantemente, o nome do livro é Minhas Orações. E lá existe uma oração que é oração para superar a insegurança e o medo. Oração para superar a insegurança e o medo. Para eliminar esse trauma mental negativo, adquira o livro Minhas Orações e realize todos os dias esta oração. Oração para eliminar a insegurança e o medo. Você vai adquirir, através da oração, a convicção de que é filho de Deus. E como filho de Deus, não há necessidade de se temer nada, porque estará sempre sendo orientado e protegido por Deus. Como nós estamos falando de doenças, causas mentais, vamos aproveitar a oportunidade para que possamos estudar mais uma causa mental que consta no livro A Chave da Beleza e da Saúde. Análise das causas psicológicas de problemas capilares. Análise das causas psicológicas de problemas capilares. Cabelo em japonês é kami. O cabelo nasce na cabeça, que é a parte mais elevada do corpo humano. E por isso simboliza Deus. Ofender Deus ou alguém de posição elevada resulta em maltratar o próprio cabelo. Vamos entender. O que significa ofender Deus? Fernando não tem consciência de que é filho de Deus e age de maneira negativa, pensando apenas na sua felicidade. Isso significa ofender a Deus. Fernando prejudica outras pessoas. Isso significa ofender a Deus. São exemplos para que possamos ter um entendimento. A partir do momento que o Fernando passa a ter a convicção e a consciência de que eu sou imagem e semelhança de Deus e passa a atuar de forma positiva, proporcionando felicidade e prosperidade a muitas pessoas, Fernando está deixando com que Deus se manifeste em sua vida. Só que, no texto, ele diz que ofender Deus ou alguém de posição elevada resulta em maltratar o próprio cabelo. Entenda-se, antepassados. Algumas pessoas não conseguem manifestar sentimento de gratidão aos seus antepassados. E a falta da manifestação de sentimento de gratidão aos antepassados pode fazer com que ela venha a perder os cabelos. Não porque os antepassados a estão prejudicando ou estão enviando vibrações negativas, mas porque ela mesma não consegue expressar esse sentimento de gratidão aos antepassados. A falta de gratidão aos pais pode também proporcionar a queda de cabelo. Em alguns casos, livro, página 138, olha o que o Dr. Taniguchi diz. As pessoas com muita vontade de brilhar, de se destacar muito, têm a tendência de se tornarem prematuramente calvas. Tudo isso é reflexo da mente. Aquela pessoa que ela quer o sucesso só para ela, que ela quer se destacar em relação a todas as pessoas, o destaque só para ela, o Dr. Masaru Taniguchi nos explica também que, nesse caso, essa pessoa pode fazer com que os seus cabelos caiam. Falar do sexo masculino. E de vez em quando cai o cabelo, fica brilhando, não fica? Ah, brilha com a beleza. Porque, na realidade, essa pessoa, ela deseja brilhar mais que outras pessoas. Há vários relatos dentro do livro de pessoas que passaram a agir de forma diferente. Passaram a pensar não apenas no seu sucesso, mas no sucesso de várias pessoas, e automaticamente o cabelo voltou a crescer. Para que possamos finalizar, só mais uma informação. Falamos de algumas causas psicológicas e vamos citar mais uma. Análise das causas psicológicas da formação de tumores. Para que possamos simplificar, palavras do mestre. O corpo carnal está associado a pessoas íntimas, família e parentes. Assim sendo, quaisquer tumores que se formam no corpo, sarcoma, câncer, quista, etc., são concretizações de tumores mentais formados pelos conflitos entre familiares.
se manifesta um tumor no corpo de uma pessoa, nada mais é do que uma insatisfação mental. Há uma desarmonia mental desta pessoa para os seus familiares. Família envolva parentes diretos e parentes indiretos, parentes consanguíneos e parentes afins. Quando a pessoa segura algo, ao segurar esse algo negativo, ela cria no seu corpo um tumor que é reflexo dessa insatisfação mental. Exemplo interessante, tem gente que diz assim, morro, mas não perdoo, por algo que alguém fez. E às vezes ela cria no seu próprio corpo uma enfermidade conhecida como câncer, porque o ressentimento é tão grande, mas tão grande, que ela não se permite perdoar o outro por aquilo que aconteceu. Já que conheceu a verdade, o convite é, se deseja com que o seu corpo seja um corpo perfeito, se manifeste e funcione perfeitamente bem, perdoa, ame e agradeça, tá? O convite aqui não é, tenha o conhecimento da causa para não atuar. O convite aqui é, entenda que tu és filho de Deus. Sendo filho de Deus, ao permitir com que esse Deus se manifeste em seus atos, pensamentos e palavras, tenho certeza, nenhuma enfermidade irá se manifestar em sua vida. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela sua participação. Uma força espiritual invisível se oferece a você para ajudá-lo a se fortalecer energeticamente. É a vibração positiva do videoclipe do hino sagrado Como as Estrelas. É muito bonito, vamos ver? Sabe o que bate assim no coração da gente cada vez que nos despedimos?
uma doce certeza, a de que você está melhor do que estava antes do início do programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, não é verdade? E com certeza, a partir de agora, somente coisas boas e situações boas se manifestarão na sua vida, com certeza. Essa convicção que você tem que ter, tá bom? E estamos finalizando o programa de agora, através da oração. Toda oração é a argamassa que constrói o mundo real, pois é a matéria-prima mental daquilo que somos, não é assim? Então vamos nos encontrar em Deus, em nosso momento de oração. Até o nosso próximo encontro. Oração para manifestar o valor da individualidade. Deus é infinito, é Espírito Criador e possui dentro de si infinitas formas de pensamento, boas, belas e harmônicas. A forma de pensamento de Deus dá-se o nome de ideia. As infinitamente diversas formas boas, belas e harmônicas constituídas pelo pensamento de Deus é que, exteriorizadas no mundo fenomênico, transformam-se em coisas e fatos visíveis. Em outras palavras, Deus possui dentro de si infinitos modelos de criação. Por isso é que ele não aprecia a produção repetida de uma mesma coisa. Assim, novas criações e novos progressos são a vontade de Deus.